Graça e paz do Senhor Jesus. Gravação hoje do capítulo de Jeremias 35. Jeremias vai dar um ensino, um puxão de orelha na gente hoje. Não em mim, mas em muita gente. Porque esse mal aqui eu não tenho. Mas acontece o seguinte, o que acontecia nesse capítulo? Durante o reinado do rei Jeoaquim, Jeremias está retrocedendo uns 10 anos mais ou menos, porque eles já estão no reinado de Zedequias. Mas isso aconteceu durante o reinado de Jeoaquim. E o Jeremias está contando isso, está registrando isso como um aprendizado para aquele povo. E o que aconteceu? Ele disse que o Senhor pediu para ele que reunisse a comunidade dos recabitas e que convidassem-os para vir até a sala do trono, até a casa do Senhor, até o templo, e que eles oferecessem vinho para beber. Então ele foi atrás do Jaazanias, que era o filho de Jeremias, filho de Abazinias e seus irmãos, e todos os outros filhos dessa comunidade, dos recabitas. Levou eles ao templo do Senhor, e lá na sala ele colocou um monte de garrafas de vinho, cheias de vinho, vasilhas, ele diz aqui, cheias de vinho, e alguns copos diante deles, e ofereceu-lhes que eles bebessem. E eles responderam que não, nós não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nem você, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casa, não semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês só habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Ou seja, eles eram de uma cultura sedentária, não faziam nada, nômades, né? E que obedeciam às regras que foram ditadas pelo pai, pelo antepassado, pelo avô, bisavô deles. E o Senhor chamou a atenção de Israel dizendo assim, que aquele povo que nem sequer conhecia o Senhor era obediente, porque eles sabiam que o vinho é uma armadilha, que o vinho é um destruidor de famílias, e de certa forma o Senhor estava condenando que aquele povo plantasse vinho, plantasse uvas para fazer vinho. Amém? Para você ver que o Senhor está dizendo aqui, se um ímpio que nem me conhece, que não me serve, que não está na casa do Senhor, não bebe vinho, tem alguns crentes que bebem e justificam, não sei de que maneira. Ah, Jesus bebia vinho. Jesus transformou água em vinho. Suco de uva, isso não faz mal para ninguém. Agora o vinho é destruidor de famílias. Quantas famílias você conhece que tem um alcoólatra e que destruiu a sua família por causa do vinho? A palavra de Deus diz: se você quer ser santo, santo significa separado para o evangelho, abstenha-se do vinho. Então, para os irmãos aí que ainda gostam de uma cervejinha escondido, ou de um vinhozinho escondido, fica aí essa palavra. Os recaítas têm um exemplo para você. Eles têm um recado para você hoje. Eles não bebiam, porque o avô, bisavô lá da família deles tinha dito: não beba, não beba, não é bom, não faz bem. E o Senhor usou a eles como exemplo para falar para aquele povo. Ele diz assim: diga aos homens de Jerusalém, será que vocês não vão aprender essa lição e não vão obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. O Jonadab, filho do Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem é obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado para vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Para quem quer achar uma desculpa para beber seu vinho, eu recomendaria ler esse capítulo,
Porque a palavra é muito clara, não se embriague, não beba vinho. Ah, mas um copo só, ninguém para no primeiro copo, meu irmão. E ninguém ficou bêbado, e ninguém chegou a ser um bêbado por causa do segundo copo, foi sempre por causa do primeiro. Então, se você pode, você deve dar um exemplo de santidade para esse povo. Abstenha-se do álcool, abstenha-se do vinho. O álcool faz bem, sabe para quê? Para nada. Para nenhum órgão seu não faz bem. O vinho, o suco de uva faz. O suco de uva faz. Mas o álcool é 0% de coisa boa. É só coisa ruim. Até o sabor é ruim. Bom, alguns até que não são tão ruins. Mas enfim, não presta. É coisa que você deve eliminar da sua vida. Que você deve dar um testemunho na sua vida. Uma vez eu dei um testemunho no avião que eu estava voltando, simplesmente porque eu não aceitei o vinho que eles estavam oferecendo. A moça do que estava do meu lado pegou, a outra que estava aqui pegou, e eu, suco de laranja, claro que eu gosto. Aí elas, mas vocês não vão beber uma tacinha de vinho com a gente? Eu falei, não, eu não bebo, eu sou crente, eu não bebo. Aí elas começaram a dar risada, aí vamos desconvertê-la? As duas, uma de cada lado. Mas acabou que a de cá não quis saber da pregação, mas a de cá me deu ouvidos durante horas naquele avião. Ela falou, continua falando que eu tô gostando de te ouvir. E só porque eu recusei um copo de vinho, só por isso, foi o motivo de uma pregação. Então, o exemplo é tudo. Eu conheço uma pessoa que ele nem é crente, nem conhece ao Senhor, nem conhece. Mas nunca mais bebeu depois que a filha dele nasceu. E eu perguntei certa vez para ele, você não bebe mais? Ele disse não. Eu falei, e por quê? Pensei que ele tinha se convertido, né? Ele disse, não, porque eu quero ser um bom pai. E eu não quero que minha filha beba, mas como que eu vou falar para ela não beber se eu bebo na frente dela até cair? Então eu parei de beber pela minha filha. Se um pai faz isso por amor ao seu filho, você com certeza deveria fazer isso por amor a você mesmo, a obediência ao seu Deus e amor aos seus filhos também. Exemplo é tudo, viu? Mais do que falar não beba, é você não beber, para você não dar esse exemplo. E aí ele diz assim, por isso diz o Senhor, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual eu os adverti. Porque eu falei para eles, eles não me ouviram. Eu os chamei e eles não me responderam. Jeremias então disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, esse Deus. Vocês têm obedecido àquele que ordenou seu antepassado, Jonadab. Tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um descendente que me sirva. Sabe quem é o descendente dos recaitas? Sabe quem é? Malaquias. Nós ainda vamos chegar nele. Malaquias é um descendente desse povo aí. Por causa dessa obediência deles, dessa obediência, o Senhor fez cair sobre eles uma bênção, de que eles sempre teriam um descendente servindo ao Senhor. Não é lindo? A importância de você servir ao Senhor é que você sempre terá um descendente servindo ao Senhor na sua família. Eu aqui vou abrir um parênteses com relação à minha vida. A minha bisavó era crente. Minha bisavó. No tempo que ser crente não era muito comum, porque a minha avó já morreu há muitos anos. Os crentes eram poucos, ela era presbiteriana. Mas a minha avó, ela casou-se com o meu avô, que era católico, e ela deixou, ela seguiu o marido dela, e ela deixou a igreja presbiteriana e foi seguir o marido na igreja católica. E assim toda a minha família, minha mãe, meu pai, eles também
foram católicos. E eu fui a primeira da família, a primeira, não a única, viu? Depois dos meus pais. Eu fui a primeira da família da minha mãe a se converter, a voltar às minhas origens, a voltar àquela corrente que foi quebrada, né? Eu tenho muita história para contar, mas eu não posso ficar contando aqui. Mas eu gostaria muito de qualquer hora eu falar desse meu testemunho, do que Deus já me falou com relação a isso. Deus me falou coisas incríveis com relação a isso. Coisas que eu passei na minha vida e que eu poderia não ter passado, porque eu não conhecia o Senhor. E eram colheitas, eram coisas remanescentes das escolhas dos meus antepassados. Mas, glória a Deus, o Senhor, agora, daqui para frente, a minha geração, os meus filhos, os meus netos, em nome de Jesus, servirão ao Senhor. Está declarado isso aqui. Glória a Deus. Eu gostei de fazer esse capítulo, como eu gosto de fazer todos, eu não vi a hora de gravá-lo. Vamos ver se ficou bom, se ficou bem explicado. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário aí, se vocês gostaram, se vocês entenderam bem a explicação, se fugiu alguma coisa aqui, se eu deixei de falar alguma coisa, façam comentários. Amém? Um abraço. Esse não ficou tão longo, hein? Um abraço.